louvando e bendizendo ao nome do Senhor. Irmãos, eu quero passar em alguns assuntos hoje. Eu quero dar alguns conselhos práticos, queridos, que muitas vezes, eu tenho certeza absoluta, não só muitas vezes, mas todas as vezes que nós aplicarmos, nós vamos ter êxito na nossa vida. Tem muitas situações que nos acometem, irmãos, não porque elas deveriam acometer, mas muitas vezes nós não sabemos. E tem um texto, Levítico capítulo 5. Levítico capítulo 5, ele começa a dizer que haveria um problema para as pessoas, ou viria uma situação, e eu quero que você abra aí comigo para iniciarmos esse texto. Levítico capítulo de número 5, e vamos ler o verso de número 17. Levítico capítulo de número 5, e o verso que vamos ler é o de número 17. Nós vamos ler bastante, meu querido, então fique bem atento aí. Levítico capítulo 5 e verso de número 17. Quem achou, diga amém. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que se não se deve fazer, ainda que não soubesse, contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade. Eu quero pegar esse texto, tem todo um contexto nele, mas quando eu li esse texto, irmãos, há muito tempo, pela primeira vez, eu comecei assim, mas como pode eu, por mais que eu já aceitei a Jesus, isso eu falo para quem já aceitou a Jesus, para quem tem um compromisso com o Senhor e com a sua palavra, como que pode eu ser culpado de algo que eu ainda nem sei que poderia acontecer? Como que pode ter algo na Bíblia que eu não conheço e eu ter ou ouvir algo sobre mim, porque a Bíblia diz, mesmo que não soubesse, contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade. Mas e meditando nisso, nós começamos a entender que o problema de nós não sabermos, irmãos, não é um fato ou algo que podemos dizer, eu não sabia, sendo que a palavra do Senhor diz que é para nós lermos a palavra de dia e de noite. Então tem muitas situações que nos acometem, não porque nós não sabemos, mas muitas vezes porque nós negligenciamos o conhecimento. É o que diz a palavra do Senhor, o meu povo perece porque lhe faltou o conhecimento. Mas você continuando o texto diz, porque vós sacerdotes rejeitastes o conhecimento, eu rejeitei para que não sejam sacerdotes diante de mim. Então o que o Senhor está dizendo? Que as pessoas elas estão perecendo, ou estão tendo danos na sua vida por causa da falta de conhecimento. Mas não é que o conhecimento está escasso ou não há, é porque muitas vezes nós não estamos buscando conhecimento. Como diz o Provérbios ali, por mais que nós sabemos que a sabedoria vem de Deus e ela foi criada por Deus, a sabedoria está narrando ali dizendo, eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Sabemos que também encontramos o Senhor nas madrugadas, amém? Mas ali está falando da sabedoria logo ao amanhecer. Você nas primeiras horas do seu dia, você já se preocupar em buscar o conhecimento da parte de Deus. Você se preocupar no início do seu dia em ter o conhecimento do Senhor. É a questão de nós distribuirmos. Nós tivemos a irmã Jovita aqui no domingo fazendo seus 8, como é que é? 8.9, não é isso? 8.9, né, irmã Jovita? A irmã Jovita ganhou o bolinho. Irmãos, e todo mundo, eu quero perguntar para os pais aqui, para os pais e para as mães. Imagina você tá lá, seu filho, ou sua filha, no aniversário dela, e ela vai dar o primeiro pedaço. Mas aí quando vai dar o primeiro pedaço, dá o primeiro pedaço para outra pessoa que não seja você, pai e mãe. Como que você vai ficar, feliz ou triste? Você pode dizer, meu filho, ele dá para quem ele quiser, mas lá dentro era para mim, né? Era meu. Aí se dá para o pai e fala assim, é seu pai que você vai ganhar? É, menina? É tipo nesse nível. Todos nós, irmãos, a questão do primeiro pedaço, ele é diferente dos demais? Não. Mas o primeiro pedaço do bolo, ele está simbolizando o quê? Honra. Está simbolizando algo que você está honrando aquela pessoa. Agora pensa, amado, você acabou de acordar. Você abriu os seus olhos porque as misericórdias do Senhor se renovou sobre a sua vida naquela manhã, naquele dia. Você abriu os olhos porque veio o Senhor e permitiu isso acontecer sobre a sua vida. Eu te pergunto, irmãos, para quem nós vamos dar o primeiro pedaço do bolo, que é o nosso dia? Então tem muitas vezes que nós fazemos escolhas nas nossas vidas. E as escolhas que nós fazemos, ela vai trazer consequência sobre nós. Amém?
Gênesis capítulo de número 3, quero que você volte comigo, pode ficar bem atento aí com a sua Bíblia hoje, que nós vamos amolar ela aí para você hoje, você vai amolar ela aí de um lado para o outro. Gênesis capítulo 3 e verso de número 1. Gênesis 3 e verso 1, quem achou diga amém. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejada para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Só até aqui. Senhor Deus e Pai, aplique essa palavra nos nossos corações, que a nossa mente esteja atenta, o nosso coração receptível, para receber do Senhor instruções, para que nós possamos ter êxito em todas as áreas das nossas vidas, é o que te pedimos em seu nome, amém. Amados, se tem uma coisa que esse texto deixa claro para mim e para você, é que nós temos que tomar cuidado para quem nós estamos dando ouvido ou atenção. A Bíblia começa a dizer que Deus via na viração do dia e conversava com Adão e com Eva. Irmãos, olha que coisa maravilhosíssima. Você tem a manifestação de Deus ali, pessoal ali, para ter um relacionamento com você. É claro que nós temos vários contextos, mas eu não quero abordar esses contextos. Mas eu quero trazer só o ponto da serpente que aqui está. Mas esses dias lá em casa nós estávamos conversando com os meninos e olha que escolha o Adão e a Eva tinham. O Adão e a Eva tinham escolha para comer da árvore da vida, ser eterno, mas escolheram através de comer uma árvore proibida. Porque eles deram ouvido para as pessoas que eles não deveriam estar dando ouvido. Eles deram ouvido para uma voz que não era para eles estarem dando ouvidos, era para eles simplesmente terem dado atenção unicamente e exclusivamente a Deus. Mas quando eles pararam para ouvir a serpente, quem perdeu, por mais que a serpente foi amaldiçoada, e o Senhor diz que rastejaria, que comeria do pó, o homem foi amaldiçoado por causa da sua transgressão. A mulher agora tem uma maldição acerca de dores, acerca de um domínio, e o homem agora, quando vem a maldição sobre o Adão, cai sobre a terra. Enquanto estava sobre a Eva, via sobre ela: você sujeitará o seu marido, com dor terá ao conceber um filho e tudo mais. Mas agora quando fala do homem, diz: maldito é a terra por causa de ti. Quando nós vamos para o Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 5 diz: por causa do primeiro Adão veio o pecado, veio a desolação a nós, mas o segundo Adão, que foi espírito, foi feito espírito, ele veio para nos trazer vida, ele veio para nos transformar. Mas o que eu quero dizer, amados, é que muitas vezes nós estamos fazendo escolhas das nossas vidas por ouvirmos aqueles que não estão muitas vezes ouvindo a Deus. Às vezes nós achamos uma forma de conversa muito bonita. Às vezes as pessoas vêm, e eu quero diversificar isso em todas as áreas das nossas vidas. Nós temos mais a tendência a ouvir alguém que tem uma eloquência, que tem uma firmeza nas suas palavras, do que alguém ao contrário disso. Às vezes nós achamos que aquela pessoa que está aparecendo, está dizendo coisas, seja na internet, seja no seu trabalho, seja na sua rua, ou o que for, ou até dentro da sua casa, muitas vezes nós temos a tendência de olhar de uma forma que nós outrora não olharíamos. A Bíblia começa a dizer que quando a Eva começa a dar ouvido para a serpente, diz a palavra aqui, e vendo, verso 6, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável. Mas até um momento atrás, há poucos minutos atrás, não era boa para se comer, mas agora é boa. Mas não é boa porque o fruto era assim, gostoso ou bom. Agora os olhos dela mudou a visão dela, a ótica dela de enxergar aquilo mudou. A forma que ela foi influenciada mudou a forma e o resultado na vida daquela pessoa.
Tem muitas pessoas, irmãos, que querem nos dar conselhos, querem dar direcionamento, porque ela não está vivendo o que você está vivendo. No final do dia, ela não vai lidar com o problema que você vai lidar. Às vezes é fácil eu dar um conselho errado ou errôneo, ou das minhas perspectivas carnais e pessoais, porque muitas vezes eu não vou estar na sua pele no final do dia. Muitas vezes eu não vou ter que enfrentar o problema, e às vezes eu falo isso não porque eu estou tendo um direcionamento de Deus, porque eu tenho uma visão também distorcida. Aquela serpente dá realmente um conselho para aquela mulher. Não, deixa eu explicar, não é desse jeito não. Não é dessa forma que eles estão dizendo. E sempre começa desse jeito, irmãos. Às vezes nós temos a tendência, irmãos, nós que aqui estamos, ser humano que está aqui na terra, nós temos a tendência a ser parciais. Nós temos a tendência a dar ouvido a quem está mais chegado a nós e dar menos ouvido àquelas pessoas que estão longe de nós. Se a pessoa é próxima, o que ele falou é verdadeiro, mas às vezes pode não ser. Mas nós temos a tendência em sermos parciais. Nós temos a tendência, por causa de uma amizade, de uma proximidade, nós ouvirmos mais aquela pessoa que está próxima de nós do que uma pessoa que está longe. Às vezes aquela pessoa que está perto de nós está cometendo algo que não agrada ao Senhor, ou está realmente errada numa situação, mas porque ela está próxima de nós, nós temos a tendência de sermos parciais. O que estava acontecendo agora com Adão e com a Eva é porque eles começaram a olhar aquilo que eles não deveriam olhar. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Sansão. O Sansão, ele começa a ter uma série de derrotas na vida dele até ele perder finalmente a presença do Espírito Santo. Ele começa a ter uma série de problemas na sua vida, de problemas mal resolvidos na sua vida, que levaram a ele uma queda muito maior. Então nós temos que entender a quem nós estamos dando ouvido nessa. Nós achamos propriedade para dizer isso, porque como eu trabalho com isso, eu tenho propriedade para dizer. Na internet tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Na internet tem coisas maravilhosas, você consegue aprender coisas que você imaginaria que você não aprenderia, mas tem tanta coisa ruim que as pessoas estão vendendo como verdade, as pessoas estão comendo dessa verdade, achando que é bom, mas na verdade está igual essa serpente. Elas estão ouvindo muitas vezes pessoas que se rebelaram, muitas vezes ouvindo pessoas que elas estão indo contrária à vontade de Deus. Muitas vezes elas estão ouvindo conselhos de pessoas que não ouvem mais a Deus. E pessoas que não ouvem a Deus, irmãos, elas não têm conselhos para dar para a minha vida e para a sua vida. Pastor, então quer dizer que uma pessoa que não é cristã não tem nada para me oferecer? Tem sim, irmãos, muitas vezes numa área acadêmica, numa área profissional, tem muito que me acrescentar. Mas o que tange a minha vida espiritual, a única pessoa que tem conselhos para me dar, seja através de alguém, é o Espírito Santo. O Espírito Santo pode usar uma pessoa para falar comigo, sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Ele pode, mas a questão que é, será que eu estou ouvindo quem está ouvindo a Deus, ou estou ouvindo pessoas que já estão rebeladas contra Deus? A Bíblia diz que o Espírito do Senhor, o João começa a dizer que nós temos a unção de Deus e sabemos de tudo. Se nós estamos sendo confundidos, irmãos, eu quero te dizer, pode ter alguma coisa errada na nossa vida e na nossa perspectiva de vida cristã. O Paulo estava numa cidade, e dentro daquela cidade a mulher vinha atrás dele e dizia: esses homens são servos de Deus, esses homens são servos de Deus, esses homens são servos de Deus, nada demais, nada além. Mas ao passar de alguns dias, o Paulo vira para aquela mulher e expulsa o demônio que estava naquela mulher. Mas o que ela estava falando de errado? Se ela estava falando a verdade. Mas quando nós temos o Espírito de Deus, irmãos, nós conseguimos provar os outros espíritos. Quando nós temos o Espírito de Deus, nós temos a visão de Deus. A audição que eu e você temos que ter é uma audição que escuta totalmente a voz de Deus. Às vezes nós passamos situações nas nossas vidas, isolamentos nas nossas vidas. Parece que muitas vezes nós estamos solitários ou a nossa vida está ruim. Mas irmãos, eu quero te dizer, começa a abrir a sua mente, a sua visão espiritual, que tem muitas vezes você vai estar separado na sua vida, porque Deus quer tirar toda a voz contrária da sua mente, toda a voz contrária que você está ouvindo. Às vezes Deus vai te levar num lugar para isolamento, um lugar, e eu digo, quando falo isolamento, eu não estou falando de sentimentos ruins não, um lugar onde você só consegue ser suprido diante desse Deus. Às vezes Deus vai te chamar para um face a face diante você e Ele, para você ter certeza e conhecer a voz dEle. Então tem situações nas nossas vidas que vão levar-nos para lugares onde vamos ouvir a voz de Deus sem qualquer tipo de interferência. Às vezes você vai achar que é luta, às vezes você vai achar que é dificuldade, mas às vezes é só um momento que Deus quer tirar todo tipo de voz contrária.
Amados, porque nós estamos ouvindo voz contrária de todos os lugares. Hoje está cheio de pessoas na internet dizendo boas palavras, e você está comendo muitas vezes aquele tipo de informação e dizendo é verdade, que coisa maravilhosa. Mas às vezes é alguém que está rebelando contra Deus, já está rebelado contra Deus. É alguém às vezes que está indo contrário à palavra de Deus porque você não conhece a vida daquela pessoa. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, para nós não sermos parciais. A parcialidade, ela é ruim no que tange pode analisar. Quando a pessoa começa a dar uma diminuída na oração, uma diminuída no jejum, uma diminuída na leitura da palavra, ela tem a tendência de se aproximar de pessoas, de se aproximar de situações de pessoas que outrora ela não se aproximaria. Quando a pessoa ela começa agora a parar de dar ouvido à voz de Deus, ela começa agora a ouvir coisas no rádio, no YouTube, no Spotify, no Deezer, onde quer que for, ela começa a ouvir agora músicas que outrora ela não ouviria em outro momento. Ela começa a ouvir agora pessoas, ela começa a assistir uma programação que outrora ela não assistiria, porque agora ela está tendo uma percepção diferente. Mas o que mudou a percepção? Se ela está na mesma casa, ela trabalha no mesmo lugar, ela está convivendo com as mesmas pessoas, é para quem ela começou a dar voz. Às vezes, amados, nós estamos ouvindo e queremos ouvir a voz de Deus, mas nós não queremos perseverar em ouvir a voz de Deus. Nós começamos, mas muitas vezes nós não temos a resiliência de permanecer ali. Às vezes nós começamos a querer ouvir a Deus porque nós temos interesse em algo. Não, pastor, eu quero buscar a Deus porque eu quero mais poder de Deus. O seu interesse não é Deus, é o poder de Deus. Não, pastor, não é isso não, eu quero ser usado por Deus. Perfeito, isso é um bom. Mas será que você quer se aproximar de Deus simplesmente, unicamente porque não há outro lugar melhor para você estar? Será que você tem no seu coração o interesse agora, aqui neste momento, eu vou me aproximar de Deus, porque não há ninguém melhor que eu possa estar do que na presença do meu Deus? O salmista começa a dizer: 1000 cairiam ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não seria atingido. Ele fala com uma certeza de estar em Deus. Ele fala de uma certeza de ouvir a Deus. Então, irmãos, eu ainda estou na introdução. Eu só quero dizer sobre hoje, é justamente para nós tomarmos cuidado nas parcialidades. Vamos dizer que nós vamos ler alguns textos, e texto que nós bem conhecemos, Atos capítulo 5. Abra aí comigo, conhecemos muito bem esse texto. Atos capítulo 5 e verso de número 1. Quem achou, diga amém. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentistes ao Espírito Santo e retivestes parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formastes esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a quem, irmãos? E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando-o para fora o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes, ou entraram em acordo, para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés do que sepultam teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. Irmãos, olha a parcialidade desse casal. Esse casal, ao invés de ser um só coração e ter uma unidade em honrar a Deus, eles se tornaram uma unidade em um desígnio levantado pelo diabo. A Bíblia diz: porque sim, olha o verso 3, por que encheu Satanás o teu coração? Eles tinham uma grande oportunidade de receber algo da parte de Deus.
Eles estavam tendo uma oportunidade de ser abençoados por Deus, mas agora aquele homem e aquela mulher, eles fazem um acordo para tentar o Espírito Santo. Se fosse nos dias de hoje, isso aqui era dado como discurso de ódio, isso aqui ia falar que o Pedro matou o camarada, porque hoje nós vivemos essa geração. Não aguenta uma dor de cabeça que já está querendo que, sei lá, alguém vai para a cadeia por causa que a cabeça doeu. Porque é isso que nós vivemos hoje. Se fosse nos dias de hoje, irmãos, imagina o que as pessoas falariam do pastor Pedro aqui, irmãos. Qual que era o zum, se fosse em Nova Serrana que isso acontecesse? Vocês ficaram sabendo lá da igreja lá do pastor Pedro? O que aconteceu? Ele matou lá um casal. É desse jeito que seria nos dias de hoje. Mas o que aconteceu é que Romanos, a Bíblia começa a dizer 6 de Romanos. A Bíblia diz que o salário do pecado, ele é o que, irmãos? A morte. O salário do pecado é a morte. A diferença é que chegou rápido o salário desse pessoal. Chegou rápido. Ah, pastor, mas isso não aconteceu com ninguém. É que às vezes nós não sabemos do tempo e nem da hora. É por isso que a Bíblia diz que é para nós estarmos salvos no dia que se chama hoje. Mas o problema agora, irmãos, é que aquela mulher tinha ela poderia dizer, não, quero te dizer, eu queria pedir perdão, nós fizemos um acordo errado, mas ela foi na onda do marido dela. Ela deu ouvido para um homem que estava tendo o seu coração cheio por Satanás. E às vezes aquela mulher também estava para dar ouvido para ele. O problema, amados, é que muitas vezes nós entramos em situações para ouvir coisas que não precisávamos estar ouvindo. Por concordarmos com situações que não era para nós concordarmos. Aquele casal agora, eles têm um prejuízo enorme para a vida deles. Eles achavam que eles estariam ganhando, mas agora eles saíram perdendo. Por quê? Porque eles foram parciais naquilo que eles determinaram. Eles preferiram ouvir Satanás do que ouvir a voz de Deus. A mesma coisa que aconteceu no Éden, aconteceu agora na vida da Ananias e do Safira. E às vezes é a mesma coisa que pode estar acontecendo dentro das nossas casas. Às vezes nós estamos dando ouvido para aquilo que não era para dar ouvido. Amados, é muito fácil saber como que está a saúde do seu coração. É muito fácil. Para você saber como está a saúde do seu coração, é só para saber o que ele está colocando para fora. Para você saber a sua saúde interior, é só saber o que você está falando. Porque a Bíblia fala que a boca fala daquilo que está cheio o quê? O coração. A Bíblia começa a dizer que é simples. Você fazer uma análise agora, como que é o seu dia, como que é a sua vida. Quais são os tipos de palavras que saem da sua boca. Você vai saber que tipo de saúde você está tendo. O problema, amados, é que muitas vezes o Espírito Santo, e eu quero te dizer algo que acontecia comigo, muitos anos atrás. Eu lembro que nós chegamos nessa igreja. E eu lembro que o pastor Geraldo sempre perguntava, quem tem grupo vida? Quem tem grupo vida? Eu não queria fazer na época. Mas eu me sentia pressionado. E eu me sentia, não, o pastor está me pressionando. Olha a minha cabeça, irmãos. Eu sentia, o pastor está me pressionando. As pessoas acham que quem pressiona é o pastor, mas não é. É que o pastor está sendo visível. Às vezes quem está pressionando, e no meu caso quem me pressionava era o Espírito Santo dentro do meu coração. Quem estava me pressionando que eu precisava de mudar de vida não era o pastor, não era o A, não era o B, era o Espírito Santo que falava dentro de mim. O pastor só era o final da conclusão da palavra. Quando Deus quer fazer algo na minha vida e na sua vida, Ele vai pressionar e vai trazer uma pressão sobre você para ver uma mudança. Você pode achar que é o líder de célula, que é o pai, que é a mãe, que é o esposo, que é o cônjuge, que é o pastor, ou quem for, mas na verdade só está sendo um concluir daquilo que o Espírito Santo já está movendo no seu coração. E nós temos duas escolhas, ou nós vamos ouvir a voz de Deus, ou nós vamos ouvir a voz da carne. Porque a falta de ouvir Deus é ouvir a carne. Você lembra daqueles espias que tiveram toda a oportunidade de dar um bom relatório para Israel. Eles tiveram uma boa oportunidade para dizer, realmente Deus vai fazer na nossa vida. Mas eles escolheram, e a cada dia que eles passaram espiando a terra, foi 1 ano no deserto. A cada dia que eles escolheram, 40 dias que eles passavam ali espiando, foram 40 anos no deserto, por consequência daquele que eles resolveram ouvir. Mas e nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu gosto de dizer, eu pastor, como pastor, irmãos, eu aprendi algo na minha vida pastoral e eu quero te dizer que isso eu levo para toda a minha vida. Eu descobri que quando tem um assunto que envolve mais de uma pessoa, você só escuta partes do assunto com um ouvido, o outro ouvido você não escuta. Porque se tem mais de uma pessoa, você pode gostar demais dessa pessoa. Eu posso gostar aqui demais do fulano. E ele está tendo um problema aqui com o ciclano. Se eu estou ouvindo o fulano, é com um ouvido, o outro ouvido, está surdo, porque eu não posso tomar posição. Mas quantas vezes
Às vezes acontece aquela situação, acontece muito isso com o menino, né? O menino vem e fala assim: pai, o fulano, meu irmãozinho me bateu, ou minha irmãzinha me bateu. Aí o pai já fala: vou lá resolver o problema. Fulano, você bateu na sua irmã? Ué, pai, mas ela também me bateu, ou ele também me bateu. Ele não conta a parte que conta ele, né? É tipo assim, ele me bateu, mas eu não conto que eu dei um couro nele também. Era assim que funcionava lá em casa, irmãos, quando a gente, sempre muitos homens, antigamente tinha não sei se aconteceu isso na sua casa, mas na minha casa aconteceu. Hoje, né, eu vejo isso de uma forma de menino mesmo. Mas como eram 7 homens dentro de casa, lá tinha o tal do controle da televisão. E funcionava assim: como tinha diferentes de idade, quem chegava primeiro e pegava o controle comandava a televisão. Sabe, comandava. E às vezes, irmãos, tinha hora que a gente queria ir no banheiro, mas a gente não podia ir no banheiro, porque se eu saísse da sala e alguém chegasse e pegasse o controle, eu perdi o controle da televisão. Então a gente ficava ali escondido. Irmãos, quantas vezes eu fiquei escondido atrás do sofá, esperando por horas o meu irmão sair, achar que não tem ninguém para eu tomar o controle e eu poder colocar os meus desenhos que eu queria. Era desse jeito. Irmãos, eu me lembro que eu ficava lá esperando e esperando. Aí quando você ia sair da sala, você olhava para um lado, olhava para a direita, olhava para a esquerda, tipo Moisés ali, sabe? Vinha se não tivesse ninguém. Aí você podia ir no banheiro, podia fazer qualquer coisa. Mas por que eu quero dizer sobre isso, irmãos? Porque quando nós começamos a analisar as nossas vidas, nós sempre temos uma tendência para dar esforço para algo que está no nosso coração. Nós sempre temos essa tendência. Nós temos a tendência, irmãos, de realmente nos esforçarmos para aquilo que nós temos como prioridade na nossa vida. Nós sempre temos a prioridade de sempre dar atenção para aqueles que estão mais próximos, ou temos a prioridade de ver situações. Eu quero te dizer, amados, e nós vamos ver alguns textos. É muito perigoso quando nós ouvimos pessoas que não estão ouvindo a Deus. É muito perigoso para você receber conselhos de homens e mulheres que não conseguem, não têm uma vida íntima com o Espírito Santo. Isso é muito perigoso e danoso para a sua vida. Tem alguns homens na Bíblia e nós vamos ler. Um dos textos é em 1 Reis 13, onde tinha um homem que recebe um profeta, que é dado como profeta novo. Ele recebe uma instrução de Deus para ir pregar e profetizar contra o altar. E Deus fala assim para aquele homem: entra na cidade, não come, não bebe, não use nada, vai lá, profetiza e vai embora. E ele vai lá e profetiza. Aí no meio do caminho chega um profeta, diz a palavra, coloca um profeta velho, e não está falando de idade, por mais que possa ter uma idade maior do que a outra, mas está falando em tempo. E aquele profeta diz: vem na minha casa, vem comer, vem beber aqui comigo. Eu falei assim: não, o Senhor me deu uma ordem para eu não comer e não beber nada nessa cidade. Não, mas Deus me revelou e me disse que você poderia comer aqui na minha casa, pode vir aqui mesmo. E aquele homem agora vai. E quando aquele homem chega naquele lugar e começa a beber e comer, Deus manifesta agora naquele profeta mais velho. E começa a repreender aquele profeta novo, dizendo: eu não te falei para você não comer? Eu não te falei para você não beber? Eu não te falei para você não fazer isso e aquilo? Por que você fez isso e aquilo? Agora, no meio do caminho, aquele profeta morre no meio do caminho. Os animais, as bestas feras ali o devoram. Mas agora aquele profeta velho vai lá e diz de longe: este é o homem que foi rebelde à voz do Senhor. Mas ele não conta que ele foi o início da perdição. Ele não conta que ele foi um instrumento do diabo para enganar aquele homem. Nós sempre contamos, irmãos, e temos a tendência de contar o que nos convém e não traz dano para nós. Nós temos a tendência de ocultar o problema e contar meias verdades. Ananias e Safira foi dessa forma. Vocês venderam? Vendemos. Mas foi por quanto? Foi por X. Mas tinha sido por Y. Aquele profeta novo e o profeta velho, aquele homem deveria ter ficado naquilo que disse o Senhor. O que isso traz de ilustração para mim e para você, irmãos? Não importa o que as pessoas estão falando, se está contra a palavra, fique com a palavra. Não importa se você ama muito essa pessoa, pode ser eu. Se eu te falar algo contra a palavra, fique com a palavra e não me escute, irmãos. Não escute um homem e uma mulher que está pregando contra a palavra e sempre começa: não é bem assim. Não é desse jeito que eles estão falando. Não é assim. As pessoas, elas têm a tendência, por quê? Porque você vai ter o dano e depois vai dizer: está lá o homem e a mulher que foi rebelde à voz do Senhor. E é você que deu ouvido. Você é o rebelde agora, porque agora esse está falando. É igual o profeta. Foi lá o homem que está rebelde ao Senhor.
E nós temos que tomar muito cuidado com isso, querido. Você vai ver que em todo o tempo de Israel, a Bíblia fala que o Moisés falava com Deus, Deus falava com Moisés, o Moisés falava com o povo. O povo respondia, Deus ia ao Moisés, o Moisés ia a Deus, Deus respondia e ele falava com o povo. Dessa forma, Israel conseguiu entrar na terra. Por mais que aquela geração foi terrível e foi contrária à vontade de Deus, Deus levou o povo chamado de Israel para entrar numa terra que mana leite e mel. Por isso que a Bíblia diz, como o presbítero Diego falou aqui no início, é sem desviar para a direita e para a esquerda. Mas tem hora, irmãos, que nós queremos tirar trechos da Bíblia. Fala a verdade. Tem hora que você lê e fala assim, não, eu não podia ter lido esse negócio não. Por que eu li esse negócio? Deixa eu esconder aqui, porque foi agora. Por que eu fui ler isso justamente agora? E às vezes nós começamos a ser parciais, até que tange a nós. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Você que não está bem espiritualmente, você sabe que você não está bem espiritualmente. Você sabe que você precisa de mudança, mas você é parcial, você prefere ouvir a carne do que a Deus. Nós muitas vezes, por mais que estamos ali fortalecidos, por mais que estamos ali enfraquecidos, nós começamos a dar ouvido para aquilo que mais tem poder sobre nós. E eu te pergunto hoje, querido, para quem que eu e você temos dado voz? Você tem dado mais voz e eu ao Espírito de Deus ou à sua carne? Eu cheguei numa conclusão muito óbvia na minha vida, irmãos. Eu pensava, quando eu era novo convertido, eu gosto de dizer assim, que qual que é a consciência que nós temos de que Deus vai nos abandonar? Ó, pastor, eu estou bem, eu não fumo, eu não bebo, eu não me prostituo, eu não vou para as festas, então Deus está comigo. Não é isso que nós temos a tendência, irmãos? Fiquei em casa, pastor, só estou em casa. Só fico aqui fazendo nada, entrando na internet, não estou mal não. Às vezes eu chego para as pessoas, irmãos, eu como pastor, como você está fulano, como você está falando? Estou bem demais, pastor. Mas espiritualmente, nossa, pastor, estou péssimo. Mas como pode Deus dizer que está bem? É porque é o nível de entender o que é bem. É o nível de entender das parcialidades. Às vezes eu sou parcial comigo mesmo, e às vezes quem está rebelado contra Deus sou eu. Às vezes eu estou dando ouvido à voz de um coração que se rebelou contra Deus. Às vezes o meu coração está dizendo para mim fazer coisas que não era para mim fazer. Às vezes o errado da história é eu que deixei de ouvir a voz do Espírito Santo. E é isso que nós temos que tomar cuidado. Porque a Bíblia diz lá em Jeremias que o coração é perverso e enganoso mais do que todas as coisas. Ele é mais do que todas as coisas. O seu coração, querido, o meu coração, se ele não estiver cativo ali diante da vontade de Deus, nas suas muitas escolhas vai ser erradas. Nas suas muitas escolhas vai ser. Você pode analisar, irmãos, quando vai pôr numa balança, as suas escolhas sempre vão ir, se você não estiver cheio de Deus, a uma escolha errada. Eu quero que você abra comigo em Números, capítulo de número 16. Números, capítulo de número 16, vamos ver algo que aconteceu. Creio que os irmãos conhecem muito bem esse texto. Nós vamos ler bastante dele, eu quero ler 40 versículos, então quero ler praticamente toda a história, porque ela se resume em si. E diz assim, 16 de Números. E Corá, verso 1, filho de Zar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filho de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filho de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais das congregações, chamados ao ajuntamento, varões de quê, irmãos? Varões de quê, irmãos? De nome. O que quer dizer varões de nome? Gente que tinha moral no meio do povo. E se congregaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: demais é já, porque toda a congregação é o quê, irmãos? E todos eles são o quê? E o Senhor está onde? Por que, pois, elevais sobre a congregação do Senhor? Vamos olhar para você ver, vamos por partes. Olha que interessante, se levanta agora um dos levitas ali, dos filhos de Levi, toma ali o Datã e o Abirão, os filhos de Eliabe ali e tal, eles levantam mais 250 homens, mas não é qualquer um não, é gente que tinha referência ali na tribo. Era gente que tinha referência. E eles começam a dizer: olha, o negócio está errado. As coisas estão certas não. A congregação é santa e o povo aqui é santa. O Moisés e o Arão estão se elevando contra toda a vontade de Deus.
E congregaram, verso 4, como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto. E falou a Corá e toda a congregação, dizendo: amanhã pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu, e quem é seu, e quem é o santo que ele fará chegar a si. E aquele a quem escolher, fará chegar a si. Fazei isto: tomai vós incensários, Corá e toda a sua congregação, e ponde fogo neles, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Baste-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi. Porventura, pouco para vós é que Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe? E te fez chegar todos os seus irmãos, os filhos de Levi, contigo, ainda procurais o sacerdócio? Pelo que tu e toda a tua congregação congregados estáis contra quem, irmãos? Contra o Senhor e Arão, que é ele que murmurais contra ele. Primeiro, aqueles homens se levantaram em nome de quem? Do Senhor. E Moisés enviou chamar a Datã e Abirão, filho de Eliabe. Porém eles disseram: não subiremos. Porventura pouco é que nos fizesse subir de uma terra que mana leite e mel para nos matares neste deserto, senão que também totalmente se assenhoreis de nós? Nem tampouco nos trouxestes a uma terra que mana leite e mel, nem nos destes campos e vinhos e herança. Porventura arrancará os olhos a estes homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nenhum só jumento tomei deles, nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá: tu e toda a tua congregação, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã, e tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso, e trazei cada um o seu incensário perante o Senhor, 250 incensários, também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Vamos pular um pouquinho para frente, verso 20. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: apartai-vos do meio desta congregação, e eu os consumirei como no momento. Mas eles se prostraram ao seu rosto e disseram. Agora Moisés e Arão oram a Deus. Um pouquinho mais para frente, vamos pular para o verso de número 28. Então disse Moisés: nisso conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, de que meu coração não procedem. Se esses homens morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e tragar tudo com o que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram a quem, irmãos? Ao Senhor. Verso 31, e aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu. A terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e toda a sua fazenda. E eles e tudo que era seu desceram vivos à sepultura, e a terra cobriu e pereceram no meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam: para que porventura também não nos trague a terra a nós. Então saiu o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. E falou o Senhor a Moisés dizendo, aí Deus vai lá e dá uns conselhos, verso 41. No dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes, quem, irmãos? O povo do Senhor. Mas olha, eu quero resumir agora, porque lemos bem, eu quero trazer um resumo. Aqueles homens se levantam, vão contra o Moisés e o Arão, achando que eles estavam fazendo algo contra o Senhor, e diz: longe de mim, nunca peguei nada do meio de vocês, nunca pedi oferta para vocês, nunca fiz nada, estou livre do sangue de vocês. Agora é o seguinte, se o Senhor não falou comigo, se não é o Senhor que tem feito isso na minha vida, vocês vão morrer naturalmente, não vai acontecer nada com vocês. Mas agora, se o Senhor é comigo, e tudo que eu tenho feito tem sido por parte do Senhor, uma coisa que não aconteceu antes vai acontecer. A terra vai abrir um buraco, e todo mundo vai cair dentro desse buraco e vai morrer lá nesse buraco. A Bíblia diz que quando Moisés acabou de falar, a terra abriu. Corá com todos os seus e as suas fazendas caiu para dentro do buraco, fechou.
O povo, com medo, saiu dali. Depois vem um fogo do Senhor e mata os outros 250 que se levantaram contra, que fizeram acordo com aqueles homens que estavam em rebeldia. Só que agora, no final de tudo, depois de eles verem os feitos do Senhor, a confirmação de Deus, o povo vai lá e diz ainda contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo de Deus, vocês mataram aqueles homens fiéis, vocês mataram aqueles homens que estavam fazendo a vontade de Deus. Amados, quando nós lemos esse texto, nós somos sabedores que eles não estavam fazendo a vontade de Deus. Mas o que eu quero trazer, querido, nós temos a tendência de termos aliança com quem quer o contrário da vontade de Deus na sua vida ou na nossa vida. Nós temos não sei se é a simplicidade, ou se nós temos não sei, irmãos, a palavra que eu posso descrever, mas às vezes nós não abrimos mão de pessoas que nós sabemos que estão nos destruindo espiritualmente. Nós não abrimos mão de pessoas que têm maus conselhos para nós. Nós temos a tendência de, muitas vezes, ajuntar pessoas para estar perto de nós, que querem ir contrário àquilo que Deus tem na minha vida e na sua vida. E nós temos que tomar cuidado para sabermos se nós não estamos sendo parciais nas nossas decisões. E por que eu quero dizer isso hoje, irmãos? Eu estava orando ao Senhor pela manhã e o Senhor colocou isso ao meu coração. Às vezes nós não estamos sendo parciais com pessoas, mas às vezes estamos sendo parciais naquilo que Deus falou conosco. Às vezes nós temos a tendência de tampar o ouvido daquilo que Deus tem falado ao meu e ao seu coração. E eu quero dizer, amado, nós estamos vivendo dias onde Deus está manifestando nos nossos corações. Nós estamos vivendo dias onde Deus vai falar intimamente ao seu coração. Mas muitas vezes nós temos a tendência a sermos parciais, a fazermos partes das coisas. Amados, eu quero te dizer uma coisa. Eu quero te contar um conselho sobre parcialidade de algo que aconteceu. Eu lembro de um irmão que tinha que decidir algo. E esse irmão, ele tinha que fazer um negócio com uma outra pessoa. E esse irmão chegou para o pastor Geraldo e falou assim: pastor Geraldo, olha, eu não vou fazer negócio com fulano de tal, porque o Beltrano, tem uns nomes, mas eu não quero pôr os nomes, o Beltrano me disse que ele é sem vergonha. O Beltrano, fato, viu, irmãos, isso aconteceu. O rapaz chegou assim: eu não vou fazer negócio com aquela pessoa porque o fulano lá me disse que ele não presta, que ele é sem vergonha. Aí o pastor Geraldo falou assim: rapaz, faz isso não. Não toma essa decisão não, você ainda nem conhece o rapaz, você não pode decidir baseado no que o outro disse. E quando esse irmão chegou para fazer negócio com esse outro, que em tese já tinha cara que ali que era um sem vergonha, um caráter, ele descobriu que na verdade esse camarada era muito justo. Ele descobriu que esse agora que tem o testemunho que era sem caráter, ele era muito justo. O problema é que aquele irmão que deu conselho para ele é o que estava com problema. E depois, se ele tivesse julgado o outro baseado no que ele ouviu, ele estaria sendo injusto. O que eu quero te dizer, querido, às vezes vão ter pessoas próximas de você que vão te contar coisas de pessoas que não é verdade. E eu quero te dizer que isso já aconteceu comigo, de pessoas virem falar coisas para mim que quando eu vou ver não tinha fundo de verdade. E às vezes porque você confia nessa pessoa que você está ouvindo, preste bem atenção nisso. Às vezes porque você confia nessa pessoa, você se torna parcial e não escuta a história toda, porque você acreditou na palavra daquela pessoa que muitas vezes está em erro. E é isso que nós temos que tomar cuidado. Porque como pastor, irmãos, eu aconselho muitas pessoas que têm situações que acontecem por ouvir meias verdades. Meias verdades, irmãos, elas levam para o inferno. Meias verdades destrói casamentos. Meias verdades destrói família. Meia verdade destrói negócios. Meia verdade destrói tantas situações. Porque muitas vezes nós escolhemos a ouvir com os dois ouvidos, em vez de ouvir a parte de uma forma imparcial. Leva isso, irmãos, para a sua vida. Como nós estamos no culto de ensino, tudo que você vai ouvir que envolva mais de uma pessoa, sempre dê atenção para que a outra pessoa fale também. Porque muitas vezes, às vezes você vai ouvir até profecia. Às vezes a profecia, e eu quero entrar nesse âmbito, às vezes você ouviu a profecia de alguém e já tomou como verdade. Mas será que essa pessoa deu uma palavra de Deus para você? Será que essa pessoa está ouvindo Deus? Minha mãe está ali, cadê minha mãe? Está ali. E só para você ter uma ideia, quando ela estava grávida de um camarada aqui, chegou um profeta e pôs a mão na cabeça dela e disse que ela teria uma varoa, sabe? A varoa, irmãos, aqui. Eu posso ter, pode ser que eu vou dar ainda a questão da, pode ser os netos lá, né? A Clara, a Cecília, poderia estar vendo uma geração na frente. Mas nós temos que tomar cuidado. Eu me lembro, irmãos, de um irmão que chegou
E eu me lembro claramente isso, já tem muitos anos. Eu estava numa reunião, chegou um rapaz e chegou pro falou assim, eu tive um sonho com você. E quando a pessoa conta o sonho, eu falei assim, eu vou ouvir um pouquinho aqui de canto, né? Eu tive um sonho com você, eu falei, aí ele começou a contar o sonho. Tive um sonho assim, assim, assim. Mano, na hora que ele começou a contar o sonho, meu coração travou. Mano, na hora que ele começou a contar um sonho, eu senti uma opressão tão terrível quando ele começou a contar um sonho. Quando ele estava contando, eu falei assim, pode parar de contar esse sonho, hein? Por quê, pastor? Não, pode parar de contar. E aquele irmão assustou e ele falou, por quê? Porque esse sonho não é de Deus. Irmãos, os dois irmãos deram um pulo. E enquanto eu não falei aquilo, eu cheguei para o irmão de canto e falei assim, rapaz, por que você está fazendo uma coisa dessa? Por que você está falando em nome do Senhor quando o Senhor não te mandou falar? Ele falou assim, não, pastor, me perdoa, é porque assim as pessoas não querem nos ouvir. Aí quando a gente conta que sonhou, eles acreditam, pastor. Aí eles dão ouvido. Olha para você ver, irmãos, onde chega a capacidade das pessoas em nome do Senhor. Onde chega a capacidade, tome muito cuidado, querido, tome muito cuidado com sonhos, com visões. Se Deus, entenda uma coisa, Deus diz a palavra em Jó, que Deus fala uma ou duas vezes, se não, vai lá e dá um sonho. Pode ter certeza, se Deus tem algo para a sua vida, Ele vai confirmar isso na sua vida. A Bíblia diz que nós temos que provar os espíritos e ver se ele é do Senhor. Porque às vezes você escuta, a pessoa chega e fala assim, ó, assim diz o Senhor, para você ir embora hoje. Aí amanhã você já está mudando, mas nem Deus te mandou. Às vezes o camarada queria seu lugar na empresa, queria às vezes algo e falou em nome do Senhor quando não tinha o Senhor. Nós temos que aprender, irmãos, a ser espirituais. E você só consegue ser espiritual através do Espírito de Deus nas nossas vidas. Nós temos que saber ouvir. Mas eu já vi isso quando mais novo na fé. As pessoas falavam, eu acreditava na primeira. Falavam assim, olha, Deus vai fazer, e não acontecia. Pastor, mas é porque você mudou? Não, muito pelo contrário. Eu mais busquei a Deus, mas não aconteceu porque não era de Deus. Mas quando nós temos o Espírito de Deus, irmãos, Deus testifica no nosso coração se é de Deus ou não. Deus te mostra se é da vontade dEle ou não. Só tome cuidado, meu querido, para você não ser parcial naquilo que você escuta. Hoje eu acordei, falando pela manhã, eu estava orando e Deus colocou essa palavra muito no meu coração, querido, de uma forma extremamente forte. E quando eu estava orando, irmãos, eu não tinha nada disso preparado, mas pela manhã Deus falava no meu coração que tem muitas pessoas perdendo bênção por ouvirem palavras que não são dele. Tem muitas pessoas tomando decisões nas suas vidas por ouvir alguém que não está ouvindo a Deus. Quando Deus não mandou, essa pessoa está te falando. Cuidado. Peça a Deus, peça a confirmação para o Senhor. E fala assim, Senhor, se é do Senhor mesmo, confirma. Coloque diante do Espírito Santo e fala assim, Senhor, mostre para mim. Eu quero te dizer, Deus fala com você, meu querido, amém? Amém? Deus te mostra as coisas, nós temos um Deus que fala. Ele diz, clama a mim, eu vou te responder e anunciar coisas que você não sabe. Você peça para o Senhor confirmar cada palavra, porque eu tenho certeza que Deus vai confirmar se você assim o buscar. Mas nós temos que tomar cuidado com esse tipo de situação. Nós não sabemos de situações que estão na vida das pessoas. Nós não sabemos o que as pessoas estão vivendo. E hoje, irmãos, eu quero te dizer, está cheio de pessoas na internet. O pastor Wesley contava para a gente. Irmão, pastor Wesley, a gente brinca. Quem aqui já foi na casa do pastor Wesley? Só para eu saber, quem já foi na casa? Que é isso? O pastor Wesley está rodado mesmo aquela casa dele. Oh, glória. Irmãos, para quem não sabe, a casa que o pastor Wesley mora agora é de frente para o monte. Bom, é de frente, literalmente. Ele mora no monte. Eu brinquei com ele. Falei, está aparecendo aqui os profetas morando já no monte. Como é que é? De frente. Falei assim, pastor, eu nem vou mais nesse monte. Falei, que isso, pastor Wesley? Por quê? Você não tem ideia do que você vê aqui nesse negócio. Irmãos, olha o que as pessoas têm capacidade de fazer. As pessoas têm capacidade de pôr um terno, uma gravata, tirar o celular e falar assim, irmãos, eu estou aqui. Ele contando. Irmãos, eu estou aqui nesse monte, já tem 3 dias em jejum e oração pela vida da igreja, e Deus vai fazer, e Deus vai, desliga e vai embora. Mas ele estava lá 3 dias. Você entende? Acabou de chegar, ligou o celular. E as pessoas estão indo lá e ouvindo. As pessoas estão indo lá por quê? Porque as pessoas querem parcialidade. Eu quero o que é bom para mim. E eu quero te dizer que ele tem muita coisa que não é bom para você, que você quer. Tem muitas coisas, e um pai e uma mãe sabem bem disso. Se depender, seu filho vai pedir doce todo dia. Ou não vai? E imagina, vai, já está até falando ali, ó, vai. Vai pedir, irmãos, doce toda hora. Vai querer no almoço, quer ver faz bem, irmãos, doce toda hora, sim ou não? Vamos dar para os nossos filhos, eles querem.
Eles desejam isso, mas a Bíblia diz: somos maus, sabemos dar boas coisas, imagina o Senhor. O que eu quero dizer, querido, é que não perca aquilo que Deus tem para você na sua vida por ouvir quem não está ouvindo a Deus. Às vezes as pessoas podem chegar e dizer, às vezes, palavras de parece verdade. O Saul foi atrás de uma pitonisa querendo ouvir Deus porque ele já não ouvia mais Deus. E aquela mulher, aquela adivinhadora lá, aquela mulher cheia do espírito das trevas, ela começa a adivinhar as coisas. E o Saul achando que era o Samuel mesmo, que era Deus falando, mas não tinha Deus no negócio. Tome muito cuidado, querido, com o que você está ouvindo, quem você está ouvindo. Nós temos a tendência de desmerecer, às vezes numa célula. Às vezes um líder de célula vai lá e dá um conselho. Aquela pessoa tem capacidade de duvidar do líder que está dando vida para aquela pessoa, para acreditar em pessoas que não estão nem aí para elas. Nós vivemos uma geração, querido, eu quero deixar muito bem claro isso. Nós vivemos uma geração que quer levar as pessoas para... Eu quero que ela venha para a minha igreja, eu quero que ela aceite Jesus, mas eu não quero cuidar dela. Funciona assim, eu quero ser o menino para mim, eu quero que ele seja meu, viu, Demir? Mas cuidar dele é você que vai cuidar, eu não quero cuidar. Nós estamos desse tipo de crente, que são inconsequentes, que querem, na verdade, somente ter falando ali, ó, eu estou próximo dele, eu tenho uma ação sobre ele, mas ele não quer cuidar de ninguém. É essa geração que nós vivemos hoje, uma geração parcial. Tome muito cuidado, querido, com quem você está ouvindo. Tome muito cuidado com as decisões que estão vindo do seu coração, porque às vezes o seu coração se rebelou contra Deus. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado com tomar uma decisão e achar que é no nome do Senhor. E para finalizarmos, eu lembro que eu fiz uma visita na casa de um casal há muitos anos. Passado isso, a pessoa virou para mim e falou assim para mim, pastor, Deus falou comigo. Eu, bendito esteja, irmão, eu fico feliz demais, né? Imagina, você chega na casa do irmão já chega falando, Deus falou comigo. Que é isso? Uma coisa maravilhosa. É isso que eu desejo, que Deus fale. E ele virou para mim e falou assim, pastor, Deus me falou que é para me sair da igreja. Eu falei assim, se Deus te falou, mas como que ele te falou? Não, pastor, eu estou sentindo. Não, mas orando, então você deve estar orando assim, muito, né, irmão? Pastor, nem sei o dia que eu tirei um tempo de oração. Entendi. Mas leitura da Bíblia deve estar em dia. Pastor, eu acho que a última vez que eu li a Bíblia deve ter uns 6 meses. Não, mas então, se não está orando, está lendo Bíblia, pelo menos jejuando tá, né, irmão? Porque às vezes nem que seja para... Não, pastor, nem lembro também. Irmãos, naquela hora eu virei para aquele irmão e falei assim, mas como você tem capacidade de me dizer que Deus está falando com você? A pessoa não está orando, a pessoa não está jejuando, a pessoa não lê a palavra. E eu quero deixar isso claro aqui para você, irmãos. Bem claro, claro. Se você não ora, não lê a Bíblia e não tem uma vida de jejum, as suas decisões vão vir mais da carne do que de Deus. Pode ter certeza. E vai parecer que é de Deus. Vai te enganar de tal maneira que vai parecer que é de Deus. Você vai sentir. O negócio vai até dar formigamento. O negócio vai dar até ansiedade no seu coração, porque é assim que acontece. Se você não tem uma vida de oração, de jejum e de leitura da palavra, as suas decisões no que tange a sua vida espiritual vão ser erradas. Porque a Bíblia diz que o homem natural não discerne bem nada, mas o espiritual discerne bem todas as coisas. O homem natural não consegue olhar para a sua frente. Então, se você vai tomar uma decisão na sua vida, seja ela qual for, no âmbito espiritual, que tange a sua vida espiritual, não tome na carne. Não tome decisão na carne, porque o problema pode, e eu quero dizer, pode parecer bom durante 1 ano, pode ser bom durante 2 anos, do que 3 anos, mas a destruição vai chegar, porque as coisas da carne não subsistem diante de Deus. Mas quando você toma decisão no espírito, parece que você está perdendo, mas quando você olha, você está ganhando. Parece que não tem sentido, mas quando você olha lá na frente, tem todo sentido. E é assim que funciona. Eu e o Leandro, um tempo atrás, estávamos conversando acerca de ir embora do Brasil, sabe? Eu me lembro, uns 3 anos atrás, o Leandro falou assim para mim, Cleber, vamos embora. Eu falei, vamos embora, Leandro, vamos embora agora, sabe? Já empolgada, né? Brincando com ele. Falei, não, vamos mesmo, Cleber, vamos virar fazendeiro lá no Texas, vamos embora. Irmãos, naquela hora, eu e o Leandro estávamos brincando um com o outro, mas naquele momento, Deus falou algo no meu coração muito simples para mim, querido. E eu falei para o Leandro assim, Leandro, e por mais que o Leandro estava brincando, por mais que era uma brincadeira, Deus falou no meu coração. Só, se nós sairmos daqui dessa cidade, com $1 milhão no banco, de dólares, não é nem de reais, porque reais não vale nada, né? $1 milhão. De $1 milhão, e formos para os Estados Unidos, sem Deus nos mandar, nós vamos passar muita dificuldade. Nós vamos passar muito aperto. Nós vamos ter decisões que nós não precisaremos passar, por mais que pareça que temos os recursos.
Mas se Deus nos fala para sair daqui hoje, a gente pode ser em um tostão que nós vamos prosperar naquela terra de uma forma extraordinariamente, de uma forma maravilhosa. Nós vamos prosperar porque Deus mandou. Mas não importa se você tem todos os recursos, não importa se você tem tudo já, sabe? Você está pronto para fazer o que você pensou em fazer. Peça direcionamento do Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, está na hora. É agora, Espírito Santo. É hoje. Às vezes é uma decisão simples que você vai tomar. Às vezes você vai falar assim, pastor, eu quero trocar de carro. Às vezes eu estou precisando de um carro melhor, vou trocar hoje. Às vezes você fala, Espírito Santo, é agora a hora. É esse o momento. Quando você traz o Senhor para a sua vida, querido, os seus planos vão ser confirmados. E a sua vida vai ter sucesso em todas as áreas. Em todas as áreas, então não seja parcial. Tome muito cuidado com quem você está ouvindo. Tome muito cuidado com o que você está vendo. Tome muito cuidado com a motivação do seu coração. Porque eu quero te dizer, você assiste um vídeo no YouTube e você já fica empolgado. Às vezes você assiste um vídeo no YouTube de uma mudança de algo, ou fazer algo, ou empreender em tal área, ou uma frase de motivação, o seu coração já palpita forte, a sua mente já vai, você fala, é agora que eu vou fazer. E a hora não é, às vezes, você fazer. Pastor, mas o outro fez, mas não é minha hora de fazer. Há um tempo para todas as coisas debaixo do céu, querido. E o que eu quero deixar muito claro, e eu tenho certeza, querido, que o Espírito Santo tem algo com essa palavra no meio no seu coração. Quem crê nisso? Deus tem algo no nosso coração. Às vezes você está se perguntando, Senhor, por que minha vida não vai para frente? Porque às vezes você está tomando escolha baseada em palavras que não vêm de Deus. Às vezes você tem tomado decisões em situações. E eu quero te dizer, querido, que tem hora que nós amadurecemos. Chega uma hora que você fala assim, olha, eu não estou tendo a postura que eu tinha que ter. Eu não estou tendo a ação que eu tinha que ter. E nessa hora você começa a falar assim, eu preciso mudar minha vida. Eu preciso mudar. E eu quero te dizer, meu amado, o problema não é você, não comece a ler Bíblia, continue e permaneça. Não comece a orar, permaneça em oração. Porque daqui 6 meses, daqui 1 ano, você vai dizer, ainda bem que eu comecei há 1 ano atrás. Ainda bem que eu comecei há 6 meses atrás. Ainda bem que eu consegui fazer isso e tal dia. Tem muitas pessoas que elas estão chegando perto da bênção de Deus, mas só vão olhar de longe como Moisés, porque em algum momento fez o que não era para fazer. Às vezes você vai visualizar e só está visualizando. Às vezes você é aquele homem, aquela mulher do quase, sabe? Quase prosperei. Quase fui cheia do Espírito Santo. Quase mudei de vida. Quase fiz isso. Por que quase? Porque na hora de perseverar você não perseverou. Eu tenho certeza que Deus quer que eu e você perseveramos. Não só no que tange o espiritual, mas principalmente no que tange o relacionamento com Ele.